chamado não pode ser ignorado. Ele ecoa, não é acaso, não é conveniência, é propósito, é destino. Um lugar foi separado para você, onde o céu toca a terra, onde vidas são alinhadas, onde corações são incendiados. Vivemos um tempo de pressa, distrações e solidão. Lares fragmentados, relacionamentos superficiais e corações vazios revelam o preço da ausência da mesa. Onde não há mesa, faltam encontros. Onde não há mesa, perde-se o diálogo. Onde não há mesa, se apaga a chama da comunhão. A mesa está posta. O momento chegou. E ela só será completa quando você ocupar o seu lugar. Graça e paz, igreja. Realmente o Wellington tem toda a razão, né? O pastor Ricardo é meu professor também de teologia, né? Uma fonte de inspiração para mim. Logo no início da minha conversão, Deus despertou, nós estivemos aqui estudando teologia nas Boas Novas, e o Ricardo ali foi uma fonte de inspiração, né? Deus abençoe a vida do pastor Ricardo, também companheiro de ministério. Meu amigo o pastor Wellington também, Deus abençoe. Sua esposa, a irmã Jéssica, está ali trabalhando. Pastora Cida, minha mãe na fé. Os nossos amados irmãos, a Max, tantos rostos conhecidos, né? Pastora Andalúzia, tantos rostos conhecidos aqui que nós amamos e conhecemos, né, durante a nossa trajetória. Então é um privilégio. Falei para o Wellington que nos últimos anos eu não estive presente, mas estive acompanhando de casa pelo YouTube, e foi realmente uma bênção, né? Acompanhando, ver o crescimento da igreja extraordinário. E o Wellington fez o convite para mim, eu aceitei esse desafio. Afinal, falar para a igreja do Senhor não é fácil, né? Ainda mais uma igreja amada como a comunidade Boas Novas, e a igreja no geral é sempre um desafio, ter esse cuidado com as almas, cuidado com o corpo de Cristo, né? Está me acompanhando minha digníssima esposa, irmã Thalia Fernandes Espadaro, minha filha Ana Clara. Ana Clara está numa fase bem difícil, viu, irmãos? Aquela fase de 1 ano e 5 meses, já indo para o terrível 2 que falam, né, Wellington? Terrible 2. Já está começando a criar personalidade, ela quer escolher o colo que ela quer, as coisas que ela quer, então é complicado. Mas está aqui nos acompanhando, né? Que Deus possa derramar graça sobre a vida da minha filha, sobre a minha família e sobre toda a igreja. Eu estive orando ao Senhor, falando com Deus acerca do que o Senhor gostaria de falar, ministrar à igreja. E logo cedo o Espírito Santo ministrou ao meu coração o tema intimidade no caos. Intimidade no caos. E até na quinta-feira no podcast, quando nós começamos ali a conversar, a falar, o Wellington abriu falando sobre os discípulos de Emaús. E aí eu já fiquei, né, Wellington? Meu Deus do céu, o Wellington já está falando que eu vou pregar. Mas eu comecei a orar, ainda preocupado. O Wellington falou, e as mensagens e tal? E eu falei, até o último momento, nós estamos orando e pedindo ao Senhor. E quando foi na sexta-feira, o Senhor mudou algo no meu coração, me dando outro texto como base para meditar com os irmãos, mas dentro do tema. E até o final nós orando e clamando ao Senhor pela sua bondade, graça e misericórdia. Então eu quero ler com os irmãos, segundo o livro do profeta Samuel, capítulo de número 9. Segundo o livro do profeta Samuel, capítulo de número 9. Eu vou ler apenas alguns versículos com os irmãos.
do verso 7 até o verso de número 13. E você não fecha a sua Bíblia, pois eu gosto de acompanhar alguns versículos bíblicos nas mensagens, para não só citar, né? Então, eu gosto de ter algumas referências. E quando a gente é pastor, né, assim, cuida de igreja, a gente se preocupa que os irmãos gravem, que os irmãos anotem. E aqui algo já me chamou a atenção. Já vi que os irmãos estão, anotando. Parece os irmãos de Bereia, né, irmão Elito? Conferindo e anotando tudinho. 2 Samuel, capítulo 9, verso 7. Todos encontraram? A palavra do Senhor diz assim: e disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu de contínuo comerás pão à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo, para tu teres olhado para um cão morto, tal como eu? Então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e lhe disse: tudo o que pertencia a Saul e de toda a sua casa tenho dado ao filho de teu senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois, a terra, tu e teus filhos e os teus servos, e recolherás os frutos, para que o filho de teu senhor tenha pão que coma. E Mefibosete, filho de teu senhor, de contínuo comerá pão à minha mesa. E tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. E disse Ziba ao rei: conforme tudo quanto meu senhor o rei manda a seu servo, assim fará teu servo. Porém Mefibosete comerá à minha mesa como um dos filhos do rei. Mefibosete comerá à minha mesa como um dos filhos do rei. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica, e todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. E o verso 13 diz: morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto de contínuo comia à mesa do rei, e era coxo de ambos os pés. E você diz: amém. Graças a Deus, irmãos. Pensar no tema que foi proposto sobre mesa nos leva a uma palavra: comunhão. E essa palavra, penso eu que há no mínimo duas vertentes: comunhão na horizontal, isso é, com os irmãos, com a igreja, com o corpo de Cristo, e comunhão na vertical, com Deus, com os céus. Mesa, o pastor Ricardo já trouxe alguns exemplos: lugar de comunhão, lugar de intimidade. Nós só chamamos para se assentar à nossa mesa pessoas que nós conhecemos, pessoas que normalmente nós temos intimidade. É lugar de encontro, de conversas difíceis. É lugar ali que nós passamos tradição, como foi dito, memórias. É lugar de alimento. E nós fazemos isso com pessoas que nós conhecemos. Mas hoje, o cenário que nós vemos no mundo, na atualidade, é uma cultura que está mudando um pouco da cultura do passado, das famílias do passado. Porque nós estamos vendo, diante de nossos olhos, um avanço da tecnologia. São dias difíceis. São dias de verdadeiros paradoxos em que nós vivemos. Nós nunca estivemos tão conectados, mas ao mesmo tempo tão distantes um dos outros. Nós nunca tivemos tanta informação, mas ao mesmo tempo tanta confusão, por conta das redes sociais e fake news que se espalham.
tão próximos. Neste exato momento, sendo transmitido pela live, quem sabe alguém acompanhando no YouTube, em outra cidade, em outro país. Estamos conectados, estamos próximos, mas ao mesmo tempo, tão distantes na vida real. Diante de nossos olhos, tecnologia avançando. Hoje nós vemos inteligência artificial. Inteligência artificial está evoluindo a cada dia. E as pessoas criam expectativas dizendo: nós responderemos os questionamentos mais complexos da vida. Há soluções, protocolos, estudos para tratar doenças. As pessoas colocam as suas esperanças, mas ao mesmo tempo em que colocam a sua esperança na tecnologia, que nós vemos a tecnologia avançando, os problemas sociais dentro de famílias também aumentam, pois há um distanciamento entre as famílias. Nós vemos números assustadores nos últimos dias, e nós sabemos que estamos em setembro. Setembro amarelo é campanha contra suicídio, mas nós vemos dentro das famílias e pessoas até próximas, aumento de depressão, suicídios, ansiedade, divórcios, burnout, síndromes e doenças psicossomáticas. Todos os dias, no jornal, na televisão, notícias de pessoas que estão tirando a sua própria vida. Mas hoje, Jesus quer te chamar a atenção, porque, como foi dito, Ele está batendo a porta para entrar no meio deste caos que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Talvez você tenha acompanhado na televisão, mas alguém próximo à sua casa, alguém próximo à sua família, ou até você, está passando por um momento de muita dificuldade. Talvez você tenha passado por crises, sozinho ou sozinha, achando: eu estou perdido, estou sozinho, sozinha, mas Jesus está batendo a porta, dizendo: deixa eu entrar, deixa eu assentar na mesa. Aleluia. Enquanto eu meditava, o Senhor falava muito forte ao coração para poder dizer à igreja: o caos não anula a chamada. Passa o próximo, por favor. O caos não anula a chamada de Deus para a sua vida. A dor que você vive, ou que você conhece alguém vivendo, não apaga o convite do Senhor para a sua vida. Todo dia o Senhor chama com uma palavra de esperança. Todo dia Ele diz: deixa eu entrar, venha, se assente à mesa comigo. Muitas famílias hoje já não tem uma mesa dentro do seu lar, filho de um lado, pais de outro, um no quarto, outro na televisão. Mas Jesus está dizendo: eu quero entrar na sua casa, porque mesa é lugar de intimidade e comunhão para com Ele. Aleluia. A mesa da graça ainda está posta hoje. Em meio ao caos que essa sociedade vive, Jesus está chamando. E esse convite é para todos. Então guarde essa palavra. O convite de Jesus te chamando à mesa. Jesus ensinava por parábolas. O que são parábolas? Pequenos ensinos que o Senhor trazia com o objetivo de revelar verdades espirituais. Ensinos do dia a dia, ensinos básicos, pequenos, para trazer verdades do seu reino. Dessa forma, Jesus alcançava desde o letrado, escribas, fariseus, mas também alcançava homens simples
pescadores e pecadores. A Bíblia é cheia de ilustrações. Nós vemos azeite, vento, fogo, água, e a mesa também é uma figura que aparece constantemente. A mesa, ela aparece antes da cruz e depois da cruz. Aparece no Antigo Testamento, no Novo Testamento, e aparece na eternidade. A mesa, ela está presente. E pensando nisso, eu pergunto, no próximo, por gentileza, o que tem na mesa que Jesus está, para que nós possamos atender este convite? A mesa que Jesus senta, o que tem de tão atrativo para nós? Para que nós possamos então se assentar com Ele na mesa. 2 Samuel capítulo 9, no verso 7, diz assim: eu usarei contigo de beneficência, por amor de Jonatas, teu pai. Eu te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu, de contínuo, comerás pão à mesa comigo. A honra na mesa que Jesus está. Davi aqui é um símbolo de um rei. Certo momento, vem a memória de Davi. Será que existe alguém da família de Saul que eu possa honrar? Será que existe alguém da família de Saul para que eu possa honrar a memória do meu amigo Jonatas? Então alguém chega para Davi e diz: há um Ziba. Ziba é alguém que está passando por um caos, passando por momentos difíceis, uma situação externa que trouxe sobre ele um problema, uma dificuldade que perdurou toda a sua vida, e ele não tinha controle algum sobre aquela situação. Ele cresceu no esquecimento. O texto sagrado em 2 Samuel, capítulo 4, diz assim, que assim que Saul e assim que Jonatas morreram, a ama que cuidava de Mefibosete deixou a criança cair, e por isso ele ficou coxo, sinal de vergonha, segundo a cultura da época. Além de tudo, a Bíblia nos diz, cresceu em Lodebar, terra sem pasto, terra sem vida, lugar de esquecimento. Pela cultura, pela história, Mefibosete, inimigo do rei, pertencia a uma linhagem que foi um dos maiores perseguidores do rei Davi. Pertencia a uma linhagem que agora na história estava desonrada, e além de tudo, coxo de ambos os pés. Então, quando eu olho para esse texto, eu vejo que eu e você éramos como Mefibosete, vivendo em uma terra de esquecimento, inimigos de Deus. A Bíblia Sagrada em Romanos capítulo de número 4, capítulo de número 5, verso 10. Abra sua Bíblia comigo. Romanos capítulo 5, verso 10. Pode passar o próximo slide, por favor. A palavra de Deus diz: éramos inimigos de Deus, mas fomos reconciliados com Ele, mediante a morte de seu Filho. Quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por Ele.
Mefibosete era como eu e você, inimigos de Deus, vivendo numa terra de esquecimento, vivendo dores na nossa alma, que muitas vezes foram causadas por um acaso da vida. Mas tem uma coisa, a mesa que Jesus convida tem honra, porque um dia um mensageiro chega diante de Mefibosete, e ele diz assim: o rei está te chamando, o rei está te convidando, para que você vá até Jerusalém e se assente à mesa com ele. Essa chamada é para mim e para você, que estávamos tão distantes do Senhor, mas um dia um mensageiro chegou até a sua porta, um dia a mensagem bateu no seu coração, um dia você escutou Jesus batendo a porta e dizendo: vem, porque tem lugar na mesa, e na mesa de Jesus tem honra para a sua vida. Aleluia. Quando eu meditava, o Senhor trouxe ao meu coração, o mesmo aconteceu com Davi, porque um dia ele estava cuidando de ovelhas, e o sacerdote da época bateu a mesa, bateu a casa de Jessé. Deus havia mandado ele lá dizendo: você vai lá e vai ungir o próximo rei de Israel. Passa um, passa dois, Eliabe, Abinadab, todos os filhos passam. Acabaram-se os jovens? Ele pergunta. Não, ainda tem um. Ele está cuidando das ovelhas, trabalhando. Um dia o mensageiro chegou lá onde ele estava, esquecido, sozinho. E ele disse: tem alguém te chamando, e ninguém vai se assentar à mesa para comer enquanto o menor não chegar. Um dia o mensageiro bateu à sua porta dizendo: eu estou te chamando para se assentar à mesa que Jesus está. O mundo pode não dar nada para você. Talvez alguém olhe e diz: acabou, não tem jeito. Vive uma vida terrível, com problemas mentais, doenças, passando por angústia, mas Jesus está dizendo: tem alívio e honra para a sua alma. Aleluia. Mefibosete não tinha nada para oferecer, era um homem incapaz, inimigo natural do rei, excluído, terra sem lei. E alguém se sente indigno, talvez dobrar os joelhos para orar: Deus, eu não mereço, eu sou indigno de estar na sua presença. E eu sei disso, nós somos indignos, nós não somos merecedores, isso é graça. Poder estar na presença do Senhor é graça. Mas mesmo assim, Davi olha para Ziba e diz o seguinte: há um lugar fixo, todos os dias você vai comer na mesa do rei. Não importa quem você é, você tem lugar fixo aonde Jesus está. Depende de você aceitar a chamada, se levantar da terra de esquecimento, se levantar do seu sofrimento, tomar uma atitude e ir até onde Jesus está. Efésios capítulo 2, versos 12 e 13. Abra sua Bíblia e leia comigo. A palavra diz assim: naquele tempo estava sem Cristo, estranhos às alianças da promessa, mas agora em Cristo Jesus, vós que estava longe, pelo sangue dele chegastes perto.
Você que está longe de Cristo, Ele está chamando para você sentar à mesa, porque tem honra para a sua vida. As dores do passado, as aflições da sua vida, tudo isso não importa. Vinde os cansados e os oprimidos, e Ele vos aliviará. A mesa que Jesus está, ela cobre a nossa vergonha. Pode passar para o próximo. Tem honra, mas a mesa, ela cobre a vergonha. Quando eu olho para o texto, eu vejo Davi olhando para Ziba e dizendo assim: você vai se assentar todos os dias para comer na mesa do rei. Se nós lemos o verso 13, porquanto ele comia de contínuo, mas era coxo de ambos os pés. Sabemos que dentro da cultura a mesa era diferente naquele tempo, mas olhando para uma aplicação atual, quando você se assenta na mesa de frente para a pessoa, você enxerga os pés dela? A mesa cobre a vergonha. A mesa cobre a vergonha. Por isso Jesus chama: vem do jeito que está. Na mesa com Cristo, suas feridas, suas dores. Na mesa com Cristo, o caos que você vive hoje. Na mesa com Cristo, as suas doenças. Na mesa com Cristo, o seu passado. Nada disso desqualifica a sua presença, porque a mesa cobre a sua vergonha. A graça de Deus cobre a sua deformidade. Não importa quem nós somos. Isaías vai dizer: em lugar da sua vergonha haverá dupla honra. Tem honra para a sua vida. Jesus está dizendo: as suas dores hoje eu cubro com a graça. Os seus problemas hoje eu cubro com a graça. As suas dificuldades eu cubro com a graça. Porque aonde Ele está, aleluia, tem liberdade. Aonde Ele está tem cura. Aonde Ele está, ninguém pode te acusar quem você era antes, o que você fez no passado. A palavra de Deus nos diz: quem está em Cristo, nova criatura é. Aleluia. A graça, ela é muito maior. Mesmo com todas as nossas limitações, mesmo com todas as nossas dificuldades, na mesa que Jesus está, o seu lugar é cativo, é fixo. Sabe, irmãos, a dor de Mefibosete ele carregou durante toda a sua vida. E quando eu olho para Jesus, eu vejo que quando ele fazia alguns milagres, e eu vou dar um exemplo. Por exemplo, o tanque de Betesda. Havia ali um homem paralítico há 38 anos. E quando Jesus curou aquele homem, ele disse: pega o teu leito, ou pega a tua cama, e vai para a tua casa. A cama era um lembrete, o leito era um lembrete, para que ele nunca se esquecesse a obra que Deus fez na vida dele. Então, quando eu olho para esse texto, eu vejo que Mefibosete não foi curado, ele permaneceu coxo, mas estava sentado na mesa do rei. Então, algumas vezes, a nossa limitação, a nossa fragilidade, não vai ser anulada. Deus sabe que nós somos fracos, mas tem uma coisa, a Bíblia diz assim: na sua fraqueza, o poder de Deus se aperfeiçoa. Por isso nós lemos: quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. Aleluia.
Muitas vezes você precisa se lembrar e jamais esquecer da onde você saiu, o que Deus tem feito na sua vida, para que você permaneça na presença dEle, honrando aquele que te tirou das trevas e te chamou para a maravilhosa luz. Não podemos nos esquecer da onde Ele nos tirou. Tem marcas que ficam em nós e que nos lembram o quão dependente nós somos dEle. Tem marcas que ficam em nós, e está tudo bem. Algumas vezes você vai chorar na mesa com Ele. Se você precisar gritar, grite. Se você precisar chorar, chore. Se precisar reclinar a sua cabeça sobre o ombro dEle na mesa, recline a sua cabeça sobre o ombro dEle na mesa. A mesa cobre a sua vergonha e tem amparo para a sua vida nos braços de Jesus, porque é lugar de acolhimento. Aleluia. A graça nos cobre, o poder te restaura, o sangue dele te cobre. Enquanto nós estamos aqui, algumas vezes nossas cicatrizes vão sangrar. Enquanto nós estamos aqui, somos humanos, nossas dores podem voltar, mas se você está na mesa com Ele, a graça dele te cobre. O texto diz que Mefibosete saiu do lugar em que ele estava, e agora ele passa a viver em Jerusalém. No verso 13, morava, pois, Mefibosete em Jerusalém. Morava Mefibosete em Jerusalém. E nós vemos no verso de número 10, verso 11: disse Ziba ao rei: tudo quanto o meu senhor, o rei, manda a seu servo, assim fará. Mefibosete comerá à minha mesa como um dos filhos do rei. Passou a morar em Jerusalém e passou a ser tratado como filho. Eu vou dizer de novo: saiu do lugar de esquecimento, saiu do lugar de dor, saiu do lugar de abandono, saiu do lugar de prisões, de deserto, passou a viver em Jerusalém, tratado como filho, sentado à mesa do rei todos os dias. Essa história se assemelha à sua? Deus te encontrou, o mensageiro bateu à sua porta e disse: vem para Jerusalém, tem lugar na casa, e você vai ser tratado como filho. A mesa não é lugar de visitação, aonde você vai, senta, come e vai embora. Não, a mesa do rei, você tem um lugar fixo, é seu, lugar de habitação. Não é para se assentar de vez em quando, é para morar e comer todos os dias da presença dEle. Não somos convidados casuais, mas somos filhos permanentes. Seu direito é direito de filho. Isso quer dizer, a sua herança é herança de filho. As conversas que ele tem com você são conversas de pai para com seu filho. O cuidado que ele tem com você é cuidado de pai para com um filho. O inferno pode dizer ao contrário, dizendo: você não vale nada. Mas Deus está dizendo: é meu filho, é minha filha, é meu filho, é minha filha, tem direito à herança, tem direito ao alimento, tem direito à minha presença, é filho. Aleluia. João capítulo 1, verso 12: todos os que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, todos aqueles que creem no seu nome.
Quem crê em Jesus aqui? Você é filho. Você tem direito às promessas dos céus. Você é filho. E se o filho está doente, o pai cura, o pai trata. Se existe um caos na sua vida, o pai vai ser o primeiro a pegar, te abraçar e dizer: tenha calma, suporta, vai passar. Aleluia. Você é filho e o pai cuida de você. Aleluia. Aí o texto vai nos dizer que ele morava em Jerusalém todos os dias. Saiu lá de Lodebar, passou a viver em Jerusalém. O tempo passa, mas ele não volta para Lodebar. Ele permanece. Ainda, quem sabe, os filhos de Davi olhando para ele, dizendo: por que esse coxo tem que comer aqui na mesa? Quem sabe ali os súditos, os capitães, falando: por que esse coxo é da família de Saul? Cuidado, ele vai te trair. Mas ele permaneceu lá em Jerusalém. Tem muito crente hoje querendo voltar para a terra de Lodebar, mas Jesus está dizendo: permaneça em Jerusalém. Não é para sair da presença do Pai, é para ficar, é para permanecer. Não importa os julgamentos, os olhares estranhos, as palavras contrárias, é para ficar em Jerusalém. Aleluia. As facilidades da vida, a tecnologia da vida não pode te atrair, não pode. Você tem que ficar. O entretenimento não pode te atrair. Nós vivemos hoje a geração mais distraída que tem, assentados à mesa, sem partilhar, sem compartilhar, mexendo no celular, assentados à mesa, às vezes na igreja, distraídos, a mente longe. E Jesus está dizendo: fica, mantenha o foco. Aleluia. Mantenha o foco, fica na presença dele. Não é para sair atraído pelas coisas da vida. Não é para sair. Ele permaneceu em Jerusalém todos os dias, sentado à mesa. Mas a nossa mente, ela é passageira, a gente esquece das coisas. Alguém diz que tudo que nós aprendemos e lemos, retemos 40% apenas, o resto se perde. Esquecemos o que o Pai nos fez, da onde o Pai nos tirou. Esquecemos a herança que Ele nos deu. Nos levantamos e saímos da mesa. Esquecemos, e por isso nós estamos adoecendo. Essa geração é uma geração doente, distraída, dificuldade de foco, de atenção, de retenção. Facilmente esquecemos o que foi pregado. Lodebar, terra de esquecimento, terra sem vida. Quem disse que é para você sair da presença dele? Permaneça em Jerusalém. Jesus está me impulsionando a dizer para você: permaneça em Jerusalém. E se você está lá distante, Ele está chamando: vem e se assenta na mesa. Lodebar, terra de esquecimento. Jerusalém, cidade da paz. Aleluia. Lugar da presença, lugar da promessa. O texto aponta para a nossa eternidade, para a esperança e redenção da igreja. E eu já vou, até esqueci de pedir para passar, a mesa da eternidade, está certo? Porque ele morava em Jerusalém e contínuo comia a mesa do rei. Apocalipse, capítulo 21, verso 2 e 3. Leia comigo. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu. E eu ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará.
Essa história é uma figuração daquilo que espera a igreja, a sua redenção. Hoje, o mundo em que nós vivemos é um mundo caótico, mas Jesus, um dia, vai vir buscar a sua igreja, e nós estaremos com Ele para sempre, todos os dias, na Nova Jerusalém. A igreja fiel não voltará para o vale da dor. Nossa morada, Jerusalém celestial. João, capítulo 14, versos 2 e 3, Jesus diz: na casa de meu Pai há muitas moradas, eu vou preparar um lugar, e quando eu for, virei outra vez, e vos levarei a mim mesmo, para que aonde eu estiver, vocês estejam também. Ele está nos tirando um dia dessa terra, para morar para sempre na Nova Jerusalém. E Apocalipse capítulo 19, verso 9, bem-aventurados os que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Eu disse que ela aparece no Antigo, aparece no Novo e aparece na eternidade. Naquele grande dia, nós nos assentaremos com Ele para sempre. Aquele que perseverar na sua pouca força, aquele que perseverar vai se assentar na mesa com o rei. Mas agora não é um rei como o rei Davi, é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Na eternidade, a marca da dor que você carrega hoje, que todo dia você olha e se lembra, as suas cicatrizes não vão sangrar mais, porque na eternidade você vai ser restaurado, a nossa imperfeição já não existirá mais, nós seremos perfeitos, em um corpo incorruptível como Ele é. Alguém, quem sabe, nasceu coxo, acaso da vida, como Mefibosete. Alguém é cheio de cicatriz pelas marcas das dores desta vida, mas naquele grande dia, você e eu vai ser restaurado. Essa é a esperança maior para a igreja de Jesus. Hoje você está na terra da dor, hoje você está na terra do sofrimento, hoje você está na terra da angústia. Hoje Jesus está dizendo: amanhã você vai estar comigo em uma terra de perfeição, assentado à mesa, comendo todos os dias, não com o rei humano, mas com o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Por isso a mesa ainda está posta, a graça ainda está aqui, o convite ainda está de pé. Venha correndo para a presença dEle, o Rei está te chamando hoje. Ele foi tratado como filho. Pode passar para o próximo. Estou falando de Mefibosete. Ele foi tratado como filho, mesmo ele sendo inimigo natural do rei Davi. Mas nós seremos tratados como uma noiva amada, mesmo sendo pecadores resgatados, mesmo nas suas imperfeições, você será tratado como noiva. Hoje aqui você é filho, amanhã você será a noiva amada do Senhor. Aleluia. Portanto, a mesa que Davi pôs para Mefibosete aponta para a mesa de Cristo e a sua redenção. E a mesa de Cristo aponta para as bodas do Cordeiro e a mesa da eternidade. Porque hoje é um memorial, mas amanhã estaremos com Ele para sempre. Aleluia. 2 minutos, fique de pé. Aleluia. Eu queria que cantasse, mas não dá, né, Wellington? Texto, aquele hino, dá? Hã? É que está ali, 1 minuto. Não, mas eu não sei cantar, eu preciso de ajuda. A casa é sua. Vem, Wellington, cantar. Vamos adorar ao Senhor. Jesus está batendo a porta.
Se não souberem, pode ser qualquer outro, Wellington. Vamos cantar e adorar ao Senhor, porque Ele está batendo a porta do seu coração. Emaús. Eu quero que você, enquanto nós adoramos, eu quero que você feche os seus olhos. Aleluia. Jesus está batendo a porta. A conferência, o tema é chamados à mesa. Um dia o mensageiro foi até lá onde Mefibosete estava. O rei está chamando para você se assentar à mesa. Um dia o mensageiro foi até onde Davi estava, dizendo: o sacerdote está na casa. E ele está chamando: ninguém vai sentar à mesa enquanto o menor não chegar. Tem honra para a sua vida. As suas dores, as suas aflições, as suas angústias, hoje Jesus vai cobrir. Jesus vai pôr a mão na sua dor. Eu sinto a graça dele aqui, irmãos. Aleluia. Meu corpo está todo arrepiado. Aleluia. Porque eu sinto que Jesus vai curar as doenças da alma. Amém. As dores físicas, quem sabe, mas principalmente as emocionais. Para você se assentar à mesa hoje e dizer: Senhor, eu sou coxo, eu sou paralítico, está aqui os cacos do meu coração diante de Ti, mas eu sou Teu filho, resgatado pelo Teu sangue. Cuida das minhas feridas, cuida da minha vida, cuida da minha família, faça morada, porque eu abro a porta da minha casa, para que o Senhor entre e faça morada. Pode louvar. E quem é esse que vem nos abraçando? E quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Aleluia. E quem é esse que vem? Jesus está chamando. Vem até Ele. Vem até Jesus. Que vem nos constrangendo com. Vem até Ele. Tem honra para a sua vida. É tão manso, cuida dos corações. E ele entrou em casa. Ele está onde? Ele está à mesa. E ele nos observa. Sabe que o esperamos. E ao partir do pão, vem para Jesus. Os olhos se abrem. Vem para Jesus. E reconhecemos quem é Ele. Receba a cura na sua alma. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor a sua presença. E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. E ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, Aleluia! Receba a cura para sua alma. Receba uma porção do Senhor. Nós preparamos a Vem, Jesus! Tome um lugar de honra. Nós arrumamos a casa. Aleluia! Toda. Nós preparamos a mesa. Tome um lugar de honra. Aleluia! Vem depressa, vem correndo. Jesus está chamando para se assentar à mesa. É lugar de honra.
Ele entrou em casa e Ele está onde? Aleluia! E Ele nos observa, sabe que o esperamos, e ao partir do pão, os nossos olhos se abrem. Se revela a nós, Jesus, se revela a sua igreja, Pai. Aleluia! E ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos que Ele é Pai, que Ele te chama à mesa, aleluia. E ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor e queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa sobre o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa sobre o lugar de honra. Aleluia! E reconhecemos quem Tu és, e reconhecemos quem Tu és, e reconhecemos quem Tu és. Tome o lugar de honra. Aleluia! Tu és bem-vindo neste lugar, Jesus. Aleluia! Tu és Senhor, Salvador das nossas vidas.